Bom dia, sou Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, no Brasil. É uma alegria poder compartilhar com vocês algumas ideias e pensamentos sobre nossa existência e alegria em Cristo Jesus. Nesse tempo junto que a gente chama de passeio na vinha do nosso Pai. A gente tem como alvo ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus e amar a Deus com todo o nosso ser e amar o nosso vizinho como a gente ama a gente mesmo. Então eu queria ler a devocional de hoje para colocar nossa mente num pensamento, e o título para dia 4 de setembro, a devocional é Existência e Alegria em Existir. Uma boa pergunta. Você tem alegria em existir? Muita gente não tem essa alegria. Se você tem alegria em existir, você está sendo abençoado neste exato momento. Vamos ler então a devocional de hoje. E tem uma ideia aqui dentro que eu quero iniciar a devocional com esse pensamento. Sou amado, logo existo. Eu amo existir quando amo. Não existe um argumento contra a ideia que ser amado é essencial para quem quer viver bem. Pessoas que são profundamente amadas abraçam e valorizam a sua própria existência. A conexão entre amando pessoas e a nossa própria alegria em existir não é tão clara. Não fica tão evidente até olharmos para Jesus. Muito bem para Jesus. A vida e o amor de Jesus fazem ficar bem claro que somente apreciaremos e nos alegraremos na nossa própria existência quando amamos aos outros como Ele amou. Pessoas que amam profundamente são aquelas que amam existir como seres humanos. Existe sim uma conexão entre amar aos outros e amar plenamente a nossa própria existência. Sabendo que sou amado por Deus em Cristo, me convence que eu realmente existo. Amando em união com a Trindade, me trará a alegria plena da minha existência. Sei que preciso ser profundamente amado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo para saber que eu existo. E preciso amar em união com eles para amar a minha existência como um ser humano. O amor de Jesus fez tudo isso possível para todos nós. O amor de Deus em Cristo me convenceu que eu existo e que eu existo para amar. Sei quem eu sou. Sei por que estou aqui. O amor em Cristo me revelou tudo. Jesus é tudo. Está em todos. Colossenses 3:11. Quando era um recém-convertido, muitos anos atrás, quase 50 anos atrás, eu me lembro que eu comecei a ler os livros do autor C.S. Lewis, que é famoso pelos livros Crônicas de Nárnia, mas ele escreveu muitos livros e muitos dos seus livros me impactaram muito. Mas eu me lembro de um livro dele que tinha um parágrafo sobre a identidade de Cristo que me chocou, me deixou literalmente chocado, surpreendido, de boca aberta. Então, o que ele falou? Ele falou assim: só existe 3 ideias a respeito de Jesus. Ou ele é o Senhor, ou ele mentiu, ou ele era uma pessoa louca. Eu li aquela declaração: ou ele é o Senhor, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, uma pessoa louca. E eu pensei, será? Será que a escolha de Jesus cabe dentro dessas 3 possibilidades? Agora, quase 50 anos depois de ler essa declaração, eu afirmo que da maneira que Jesus ensinou, da maneira que Jesus viveu, levando em conta a maneira que ele morreu, levando em conta
a Bíblia inteira como sendo a luz divina que nos permite ver que Ele é a luz. Escolher Jesus é a coisa mais chocante que alguém pode fazer, porque Ele está dizendo que a razão da nossa existência, a maneira que a gente pode ser curada, mas curada totalmente, a maneira que a gente consegue voltar para o Pai é por Ele mesmo e não tem outra alternativa. Você crê assim? Ou você ainda precisa de mais tempo para avaliar todas as outras possibilidades? Eu tenho que confessar que demorou um pouco para eu, anos e anos atrás, lidar com a profundidade dessa ideia da importância total de Jesus quando se trata da existência humana e o futuro da humanidade. Realmente, Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Eu estava pensando nisso ontem à noite, hoje de manhã muito cedo, então eu quero fazer umas perguntas para você. Não para você responder talvez com a certeza absoluta, mas eu quero levantar algumas perguntas para você, para ver onde você está, para você poder ver onde você está quando você pensa na pessoa de Jesus e a questão da sua capacidade de amar e amar a sua própria existência, porque eu creio que temos que pensar nisso. Deixa eu ler as perguntas, você vai responder no seu coração. Você acredita que existe um elo entre ser profundamente amado e quanto valorizamos a nossa existência? Você acredita que existe um elo entre sendo profundamente amado e valorizando a existência de outras pessoas? Sendo profundamente amado, nos inspira a amar outras pessoas? Devemos amar pessoas para inspirar elas a amar também? Devemos amar pessoas para afirmar o valor da sua existência? Devemos amar outras pessoas para sanar problemas no nosso mundo? Você concorda com essa declaração? Eu existo para amar. E amo existir quando eu amo. Você concorda com essa declaração? A única resposta para uma existência com significado é verdadeiramente ser amado e amar? Você acredita que sem o amor de Jesus, você consegue chegar de volta à presença de Deus? Ou você precisa de Jesus e o amor dele para chegar de volta para Deus? Você acredita que você pode voltar a amar corretamente, perfeitamente, sem a existência do amor perfeito revelado em Cristo Jesus? Agora deixa eu ler um trecho bíblico muito famoso. É João 3, versículo 16 até versículo 21. E veja o lugar de Jesus na realidade humana.
Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você chegou no ponto de compreender profundamente que ou Jesus é tudo que está escrito aqui, ou ele mentiu, ou estava louco, era uma pessoa louca. Parece duro. Um outro autor que me influenciou bastante chama-se Thomas Kelly. E ele chegou até essa conclusão. Ele disse assim: as exigências de Jesus são totalitárias. Agora a gente tem pavor dessa palavra, uma coisa totalitária. Mas o que ele estava dizendo assim é que você não pode negociar com Jesus. Você tem que crer em Jesus. Você não pode tentar alterar o que ele é para a sua ideia do que ele deveria ser. Você tem que ajustar-se para o que ele é. E para um cristão de verdade, um discípulo de Jesus de verdade, a gente aceita esse fato. Para eu voltar a amar como eu deveria amar, é só porque Jesus veio e habita em mim. E para eu ter alegria na minha própria existência, eu preciso ligar a minha existência 100% com Jesus. Porque para mim o viver é Cristo. Pense nessas coisas. Vale a pena repensar. Porque hoje em dia é muito popular pessoas gostar de Jesus, talvez, e tratar ele como uma fonte de bom ensino. Mas se você levar a sério o que a Bíblia fala, o que ele falou, como ele viveu, você não pode chegar nesse meio termo. Jesus é tudo. E ele vive em você como cristão, como discípulo. Então, oriente tudo na sua vida olhando para Jesus, vendo ele, ouvindo ele, amando ele, para poder viver Jesus plenamente. Aí sim, você vai amar a sua própria existência. E também você vai valorizar outras pessoas, olhando para elas com o amor de Cristo. Que Deus te abençoe. Pense nessas coisas.